E aí pessoal, aqui é Paulo Cabeça do Só Dica Musical, né? Mais uma dica musical aqui. Hoje a gente vai falar sobre a escala de Ré maior, né? Bem, ontem nós falamos sobre a escala de Dó maior, né? E falamos também sobre o intervalo entre os acordes, né, que formam essa escala, né? No caso, a gente tem que ver que o intervalo entre os acordes, né, a distância dos acordes aqui tem que acompanhar, né, uma regra aqui. Nos intervalos entre os acordes na escala maior tem que ser, vamos botar aqui, do primeiro acorde para o segundo acorde, um tom, do segundo para o terceiro outro tom, do terceiro para o quarto um semitom, do quarto para o quinto um tom, do quinto para o sexto um tom, do sexto para o sétimo outro tom, e do sétimo para a oitava um semitom. Bem, a escala de Dó maior acompanha essa regra aqui. Já a escala de Ré maior, ela não acompanha essa regra aqui. Então, para a gente corrigir essa situação, a gente vai ter dois sustenidos aqui. Vai ser o Fá sustenido e o Dó sustenido. E a gente vai ver agora por quê. O que acontece aqui? Ó, do primeiro para o segundo, do Ré para o Mi, tem um tom. Olha só a escala de Dó aqui, ó. A escala de Dó vai ser... A gente vai tomar como base a escala de Dó. Do Ré para o Mi, tem um tom. Do Mi para o Fá, não tem um tom, tem um semitom. Como o Fá agora, o Mi agora está na segunda posição aqui, e o Fá está na terceira, o que acontece? Tem que ter um tom. Para ter um tom de distância entre eles, a gente tem que colocar um sustenido no Fá. A gente tem que aumentar o Fá em meio tom. Aumentando o Fá em meio tom, a gente passa a ter um semitom. O que antes era um semitom, no caso aqui, a gente passa a ter um tom. O que era um semitom, né, a distância entre eles passa a ser de um tom. Né, do Mi para o Fá sustenido, um tom. Tá? Do Fá para o Sol, ó, do Fá para o Sol, o Fá é a terceira e o Sol é a quarta. Ocupa a quarta posição. O Fá ocupa a terceira e o Sol ocupa a quarta posição. Do Fá para o Sol tem que ter um semitom. Aqui não tem um semitom, mas aqui passa a ter. Por quê? Porque o Fá andou e o Sol continuou no mesmo lugar. Então a distância entre eles diminuiu. Passou a ser de um semitom. Né? Do Sol para o Lá, continua sendo de um tom. É um tom? É um tom. Ó. O Sol aqui, né, ocupa a quarta, né, a quarta posição. Para a quinta, que é o Sol, é um tom. Continua sendo de um tom. Do Lá para o Si, outro tom. Né? O Lá aqui ocupa a quinta posição. Aqui ocupa a quinta posição. O Si ocupa a sexta posição. Da quinta para a sexta tem que ter um tom. Tá aqui um tom. Do Si para o Dó é um tom? Não, não é um tom. Ó, aqui. Pela nossa escala aqui que a gente vai pegar como base, ó, o Si para o Dó tem um semitom. Né? Aí o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que colocar um sustenido aqui no Dó para ganhar mais um meio tom. Completando assim um tom de distância. Ó, o Dó aqui está na 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está na sexta posição aqui. Ó. O Si aqui está na sexta posição. Do Si para o Dó, ó, sexta para sétima. Da sexta para sétima tem que ter um tom. O Si para o Dó, meio tom. O Si para o Dó sustenido, um tom. Como o Dó andou meio tom para frente, a distância para o Ré passou a ser de meio tom. Aí o que acontece? Fechou aqui, ó. Por quê? Porque o Dó aqui, ele está ocupando a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. O Dó está ocupando a sétima posição e o Ré está ocupando a oitava. É justamente isso que a gente precisa, um semitom aqui entre essas duas posições. Ó. Do sétima para o oitavo aqui, é um semitom. Ó.
Então aqui, com esses dois acidentes, a gente vai corrigir isso aqui. Ó, primeiro para o segundo um tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Tá aqui, tudo direitinho. Aí a gente observa que a escala de Ré maior são dois acidentes para corrigir, né, essa situação aqui em que a escala de Ré não se enquadra aqui nessa regra do intervalo dos acordes. É o Fá sustenido e o Dó sustenido que a gente teve que colocar aqui, ó. Bem, aí o que acontece? O Ré maior é formado como? O Ré maior é formado pela tônica, terça e quinta. A tônica é a própria nota Ré, a terça é o Fá sustenido e o Lá, né, que é a quinta. Vamos ver aqui? Corda do violão, de baixo para cima. Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. O que acontece? O Mi está aqui, né, é a primeira corda solta. Se você bater a primeira corda solta, dá um Mi. Aqui, o Mi. Aqui o vizinho, de meio tom, é o Fá, né? Ó, do Mi pro Fá, ó, tem semitom, ó. Do Mi pro Fá, um semitom. Se você colocar um tom a mais, ó, Fá. Fá sustenido. Aqui, ó, Fá sustenido. Tá aqui. Vamos partir para a segunda corda agora. Si. Lá, Si, Si, Dó. Ó. Si, Dó, Dó. Aqui, ó. Se você andar meio tom, o Dó tá aqui. Que nota é essa aqui? Ré. É o Ré, ó. Vai ficar aqui. Sol. Sol, Lá. Lá. É a quinta. Ó. Achamos as notas aqui que vão formar as notas que vão formar o acorde de Ré maior. O Ré maior vai ficar nessa posição aqui no braço do violão. Por quê? Porque ele está acompanhando essas regras aqui, tá, gente? O que vai acontecer? A gente, para bater a nota Ré no violão, o acorde de Ré, a gente usa a quarta, terceira, a segunda e a primeira corda, de baixo para cima. O baixo vai ficar no Ré, que é a quarta corda, solta, e o Sol, né, que é preso na segunda casa aqui da terceira corda, o Si, terceira casa da segunda corda, e o Mi, segunda casa da primeira corda, tá? Olha só, tá aqui. Tá feito aqui, entendeu? Mas essa aula relativa à escala de Ré maior, nas próximas aulas a gente vai estudar a escala de Fá, né? A gente tem que ter como base, tem que ter como base que o intervalo entre os acordes é sempre acompanhando isso aqui, ó. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Isso na escala maior, né? E a gente tem que ter como base que os semitons aqui, do Mi pro Fá é um semitom e do Si pro Dó é outro semitom. Se a gente tiver que corrigir isso aqui, se for cair aqui, tem que ser corrigido, tá? A gente vai corrigir através de sustenidos ou de bemóis. Não caiu nenhum bemol aqui, mas vai ter escala que vai cair bemol. Aí a gente vai ter que trabalhar. Lembrando que o sustenido a gente vai para frente e o dó e o bemol a gente vai para trás, tá? Então, muito obrigado aí pela atenção. Até uma próxima dica aqui no Só Dica Musical. Um abraço para todos.